Olá, meus caros, falando sobre rebeldia. Será que a rebeldia é ruim, maligna, é terrível, faz mal para a nossa saúde, para a nossa mente, nosso corpo? Eu estava escutando o testemunho do Diego Ribas, sim, o jogador que conquistou muitos títulos recentemente com o Flamengo. Virou cristão, é de Jesus. Estava palestrando na igreja Lagoinha do Rio, a igreja do Márcio Faladão. E lá ele estava falando sobre isso aí. Eu já falei em vídeos anteriores a respeito da rebeldia. Conforme diz aquela expressão, rebelde sem causa. Nós temos que atentar que o grande problema da rebeldia é quando não existe uma causa legítima. No entanto, todavia, quando a gente se rebela com causa, com motivação, ou seja, expõe uma indignação, ou tem uma indignação com alguma situação, isso é muito bom, é até uma virtude. Então a gente não pode dizer que a rebeldia em si é terrível, vai depender das situações. Por exemplo, num caso concreto, um pai que violenta seu filho, o filho se rebelar contra esse pai perverso, é uma benção, é uma maravilha, é até mesmo uma questão de vida ou morte. Ou seja, isto é, a pessoa ao ir embora ou a denunciar esse pai ou essa mãe, ele está sendo rebelde, não está cumprindo o mandamento do Senhor. Honrar pai e mãe, mandamento com promessa, para que vá bem na face da terra. Mas qual é o pai, qual é a mãe que a gente tem que honrar? É um pai bandido, um pai assassino, uma mãe bandida, uma mãe assassina? Não, né? Então, quando você descumpre algo que tem uma motivação para tal, você está sendo rebelde, mas da boa rebeldia, que vai lhe trazer benefícios. E nesse sentido estava falando o Diego Ribas, falando até de um caso envolvendo o filho dele, que foi persistente e conseguiu alcançar o seu objetivo lá, que era vencer numa modalidade esportiva. Isso serve para nós. Eu me lembro aqui um ato também de rebeldia, de desobediência civil, foi quando alguns, e eu digo até dezenas de militares, oficiais, autoridades, na época do Holocausto, que acabaram mentindo para aqueles que eram superiores a eles com relação ao número de mortos e ocultando ou escondendo pessoas vivas, fazendo com que elas estivessem mortas ou dizendo para elas parecer mortas, e livrou muitos da morte do Holocausto. Esse estava cometendo uma rebeldia. Mas que rebeldia era essa? Maligna, perversa, estava cometendo um crime. Era um criminoso. Diante de uma lei draconiana, se vale muito ser um criminoso, ser um bandido, né? Que diz, né? Que é o bandido bom. É nesse cenário, é nesse aspecto. Então pense sobre o pecado da rebeldia. É a rebeldia sem causa, com motivo algum. Por exemplo, se rebelar contra Deus. Não tem nenhum motivo para se rebelar contra Deus. Ele que nos deu vida, deu saúde, oxigênio, que nos ajuda, que nos dá inteligência, encaminha muitas coisas para nós que não merecemos. Agora, quando a gente se rebela contra a ditadura dos infernos, dos homens perversos que não temem a Deus, nós estamos sim cometendo para a lei do homem até uma rebeldia, até um crime, até um ato violento. Mas para Deus estamos fazendo o que é certo. E cumpre nisso aquela mensagem de Pedro: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mais vale ser rebelde aos homens, às autoridades, que não são pessoas que cumprem a lei e não faz valer a autoridade que Deus deu, porque toda autoridade é constituída por Deus, mas se a pessoa for uma desumana, pessoa desumana, que não enxerga o próximo como ele próprio, for uma autoridade abusiva, realmente nós temos
que desobedecer, não estamos errados, estamos agradando a Deus. E essas autoridades merecem total desprezo, total desacato, total ojeriza. Então pense sobre, porque tudo é com equilíbrio, com ordem, com decência, como diz a Bíblia, e com muita sabedoria. Se rebele contra as coisas equivocadas, contra as injustiças dos homens, contra as obras das trevas. Clame a Deus para interceder, para lhe vencer a sua causa. Porque muitas das vezes não é com as nossas próprias forças que vamos conseguir vencer pelejas. Até porque a nossa justiça é trapo da imundícia. Nós não podemos muita coisa, mas o Senhor pode. Ele é o vingador. Então confie no Senhor, lute por aquilo que é certo. E essa é a rebeldia que agrada a Deus. A outra, não. De maneira alguma, não só não agrada a Deus, como também não faz bem para nós. Fique com essas palavras e até uma próxima.